A sua Bíblia, a palavra do Senhor está aberta no Salmo 23 e nós vamos ler este versículo 4. Nós estamos fazendo a exposição desse salmo, já caminhamos pelos 3 primeiros versos e agora nos deparamos com esse verso, que diz assim: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Recentemente assisti uma vez mais um testemunho de um pastor chamado Oliveira de Araújo. Pastor Oliveira de Araújo foi um pastor muito conhecido, muito amado no meio batista, e a última igreja que pastoreou foi a primeira igreja batista de Vitória, no Espírito Santo. Ficou lá por muitos anos. E tive a oportunidade, até porque está público na internet, de assistir, se não a sua última, uma das últimas palavras direcionadas à igreja, acredito ser a última. E trago aqui algumas frases, alguns trechos do que disse o pastor Oliveira de Araújo, ele que enfrentou uma situação de saúde terrível, que lutou por muitos anos com a dificuldade de insuficiência em seu sistema respiratório, em seus pulmões. E eu pude captar algumas coisas da fala daquele santo homem de Deus que podem nos ajudar hoje na compreensão do que significa o texto em tela para nós hoje. Pastor Oliveira disse, entre outras coisas, as seguintes palavras: a nossa vida, a minha vida, a sua vida, tem altos e baixos. É mais ou menos como a roda gigante. Você está lá em cima e daqui a pouco você está lá embaixo. E nenhum de nós está sempre lá em cima. E nenhum de nós está sempre lá embaixo. Nós precisamos nos acostumar com isso. Nós estamos rodando, eu estou lá em cima e de repente eu estou lá embaixo. E como você entende isso? Como você aplica isso? A minha vida, disse pastor Oliveira, tem sido uma vida de altos e baixos. Sou pastor há praticamente 40 anos e nesse período me vi muitas vezes lá em cima. Por 2 anos fui presidente da Convenção Batista Brasileira, que é o cargo mais alto dos batistas do Brasil. Estive lá em cima por 2 anos. Fui para a Convenção Doente, em São Luís do Maranhão. Eu dirigi aquela assembleia com oxigênio. Lá embaixo, ao mesmo tempo lá em cima, e ao mesmo tempo lá embaixo. Deus permitiu isso. E aí vem um transplante de pulmão, coisa que a maioria das pessoas nem sabia que existia. Fui para São Paulo, lá houve um transplante, fiquei lá embaixo. Bem sucedido o processo, tudo funcionou bem, e os médicos ficaram impressionados com os resultados. Subi de novo. Fiquei um tempo razoável lá em cima, 8 anos, bem, sem problemas, trabalhando, pastoreando a igreja, estava lá em cima. 2014, lá para baixo. Aí você percebe que as coisas são complicadas. Uma série de complicações cujos nomes nem eu me lembro. Eu nem me lembro. 3 meses na UTI, lá embaixo. Isso não é fácil, não. Aí vem as intercorrências naturais, vem as dificuldades que você enfrenta, 17 dias no hospital, na UTI, aí você diz, eu estou lá embaixo.
Pudemos fazer aqui o culto de despedida. Tive muita honra de receber desta igreja o título de pastor emérito. Muita honra. Com isso, com essas palavras do pastor Oliveira de Araújo, a gente percebe de fato que nós estamos sempre oscilantes. Porque há dias que nós estamos lá em cima, que nós acordamos bem, que tudo parece dar muito certo, não é verdade? Que as coisas vão se encaixando, que as pessoas certas ligam para você, que tudo está acontecendo conforme você acha que é a vontade de Deus. Mas tem dia que você acorda já lá embaixo, e que parece que tudo do dia anterior deu errado. E tem dia que você acorda muito bem, mas vai dormir lá embaixo. Note que nós temos essa roda gigante, como bem disse pastor Oliveira, que ora você está lá em cima e ora você está lá embaixo. Ora, você está muito bem acompanhado, muito bem auxiliado, com palavras muito boas para a sua vida, e tem hora que os conselhos são os piores possíveis. Tem hora que a sua intenção é de ser a melhor pessoa deste mundo. Tem dia que você acorda resoluto, dizendo: eu serei o melhor crente desta cidade. E não melhor porque quero ser melhor que os outros, mas melhor porque quero ser melhor que a mim mesmo. E tem dia que parece que a maior tentação é nem sê-lo. As tentações são, por exemplo, ficar lá embaixo na vida espiritual, porque está o tempo todo lá em cima na vida espiritual, na oração, na palavra, na compreensão das coisas de Deus, dá muito trabalho. Então é melhor que fiquemos embaixo. Essa muitas vezes é a percepção das pessoas. Quando nós olhamos para o texto do Salmo 23, nós compreendemos o que o salmista deseja dizer, porque ele fala sobre o vale da sombra da morte, e vale é a hora que você está lá embaixo. O vale faz muito sentido para o salmista, porque na topografia ali onde ele está escrevendo, há vales, há discrepâncias enormes de vales de 400 metros abaixo do nível do mar, e outros picos de 2.800 metros acima do nível do mar. Note que essas discrepâncias entre os extremos falam muito bem do que realmente o salmista quis mostrar quando disse vale da sombra da morte. E conforme lemos no início do culto de hoje, o viajante registrado aqui pelo salmista, é claro, ele de vez em quando tinha que cantar: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Os montes eram então verdadeiros esconderijos, e os vales verdadeiros assalpões, onde eram abordadas as caravanas para serem surrupiados ali os bens, espoliados todos os bens, tanto quanto fosse possível. E aqui nós chegamos então a um texto: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Há muitos vales conhecidos na Bíblia, e há 3 que são famosos, não talvez os mais famosos, mas famosos. O primeiro, por exemplo, é o Vale de Acor. O Vale de Acor é aquele vale onde foram queimados Acã e toda a sua família porque roubaram a capa. Lembra disso? Esconderam a capa e pecaram contra Deus. E toda aquela história, aquela grande tragédia. O Vale de Acor é marcado por uma tragédia muito grande e por um pecado contra Deus. O segundo vale, que é conhecido também biblicamente, é o Vale de Baca,
Talvez seja o mesmo vale que é chamado Vale dos Refaíns, que está em 2 Reis capítulo 5, onde Davi enfrentou os filisteus. Um vale de guerra, um vale de muita celeuma, de muitas batalhas. E aqui, esse vale chamado Vale de Baca, tem esse nome porque ele produzia tipos de árvores que lacrimejavam em sua estrutura. Você deve já ter visto uma bananeira lacrimejar, não é? É mais ou menos esse tipo, é um tipo de resina transparente, muito semelhante a uma lágrima que corria das árvores em todo aquele vale. Por isso chama-se Vale de Baca, e Baca significa lágrima. Lágrima, choro. E temos o Vale da Sombra da Morte. Alguns vão dizer que o Vale da Sombra da Morte é um caminho muito perigoso, um penhasco que vai de Jerusalém até o Mar Morto, um trecho difícil da viagem. Outros vão dizer que não, Vale da Sombra da Morte era um leprosário, onde os leprosos eram levados para viver os seus últimos dias longe da comunidade. E outros vão interpretar ainda que Vale da Sombra da Morte não é um lugar físico, mas é apenas uma percepção do salmista em dizer o quanto é difícil, ou são difíceis certos momentos da vida. Talvez tenha sido essa a percepção de Jó, quando disse no capítulo 10, no verso 21, que o Vale da Sombra da Morte é lugar onde não voltarei, a terra da escuridão, a terra da sombra da morte. Bem, diante disso, há pelo menos 4 verdades sobre os vales. Primeira delas, os vales são trechos inevitáveis. Leia comigo o Salmo: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte. Bem, estamos aqui com um texto que diz: quando eu tiver de andar pelo vale. O texto não diz assim: é sugestivo que eu ande por lá. Pode ser que eu passe por lá. Não, o texto não diz isso. O texto diz: quando eu tiver de andar. Quando o vale for o meu caminho inevitável. Quando eu não tiver saída nenhuma para nenhum lado, quando eu olhar para trás não puder voltar, quando eu olhar para a direita ou para a esquerda e não houver nenhum atalho, quando o caminho único for o vale, este é o momento de passar por lá. Não é verdade que em muitos momentos nós gostaríamos de pular a fase do vale? A fase da dor, a fase do lugar mais escuro, porque é isso que significa vale no original do texto, trecho mais escuro. Não é verdade que nós gostaríamos tanto que o nosso caminho diário, semanal, mensal, anual, ou seja, a vida toda, fosse feito de um caminho plano e um caminho de luz, um caminho de nenhuma sombra? Mas o texto está dizendo: quando eu tiver de passar pelo vale da sombra da morte. Essa é a ideia de um pastor voltando com as suas ovelhas para casa. Alguns vão trazer somente a ideia de um viajante que acompanha o salmista, mas a ideia é boa também em frisar o fato de que os pastores voltavam com suas ovelhas para casa, trazendo-as dos pastos, e com regularidade essas ovelhas passando pelas pirambeiras, pelos penhascos, de alguma maneira elas pudessem cair num buraco ou tropeçar e tivessem de ser resgatadas. O fato, meus irmãos, é que nós concordamos então com o que o pastor Oliveira disse: nem sempre estamos lá em cima. Tem dia e tem épocas que nós estamos lá embaixo. É o tempo do vale. É a inevitabilidade do vale, da escuridão. Não falta luz porque não existe luz. Falta luz porque no vale a ausência de luz é característica. E aí,
a gente percebe, meus irmãos, minhas irmãs, que as palavras de Jesus, no mundo tereis aflições, reforça o fato de que o vale é um trecho inevitável a todo mundo aqui. Segundo lugar, os vales são imprevisíveis. Leamos juntos: vale da sombra da morte. Bem, quando éramos criança, lá em casa, e quando digo lá em casa, na casa dos nossos pais, nós costumávamos brincar de uma atividade interessante. A luz estava pendulando no teto e nós gostávamos, enquanto escurecia, de ficar colocando a mão na direção da luz para que ela fizesse uma sombra na parede. Aí fazíamos cachorro, gato, e eu tinha a impressão de que quanto mais eu me afastava da luz, mais a minha sombra se avolumava e eu me sentia naquela hora um grande gigante, não é? E veja, era uma brincadeira. Notamos com isso que a luz é a mesma, o lugar que ela reflete é o mesmo, o objeto onde a luz bate para refletir uma sombra é o mesmo. No caso, éramos nós, as mãos, mas a sombra variava de acordo com a posição do objeto, porque sombras não são exatas. Sombras não têm definições tão corretas muitas vezes, porque numa sombra você acha que é uma coisa, e quando você vai ver o real objeto, parecia-se com algo que na verdade não era. A Bíblia diz, o texto diz, que o vale é da sombra da morte. As coisas, quando estão indefinidas, quando você não sabe o tamanho real das coisas, quando você não consegue compreender a profundidade do problema, quando você não consegue compreender, meu irmão, minha irmã, se está indo ou se está voltando, é o vale da sombra da morte. As questões mais indefinidas. E aqui, se tem uma coisa que é interessante, é que há uma certeza de que nós vamos passar pelos vales, porque eles são inevitáveis, mas do lado, justamente do lado, há uma incerteza, porque nós não sabemos o que vamos encontrar no vale. Não sabemos se vamos perder um ente querido, não sabemos se um grande amigo vai nos trair, não sabemos se seremos tirados do emprego, se nós seremos de alguma maneira alvejados por alguma enfermidade. Nós não sabemos. O fato é que, ao mesmo tempo que sabemos que é inevitável o vale, nós nunca sabemos qual é a porção do vale que nos espera. O texto diz que é o vale da sombra da morte. E é por isso que o Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 12, diz assim: o homem não conhece a sua hora, como os peixes são apanhados na rede mortal, e os passarinhos são pegos na armadilha, agora juntos, assim também os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. De repente, você não espera, é imprevisível. Quando acontecerá, não sei. Pode ser ainda hoje, pode ser amanhã, pode ser ano que vem. O vale vai chegar. Com as suas surpresas, os vales vão chegar. Mas em terceiro lugar, e essa é bem confortante, os vales são sempre lugares de passagem, não de habitação. Andar pelo vale, diz o texto. Vamos repetir? Andar pelo vale. Você não habita lá. Lugar de habitação do cristão é no esconderijo do Altíssimo, ainda que passe pelo vale. Mas ele não mora no vale, ele se esconde no Altíssimo. Ele mora em Deus. Por isso nós estamos em Cristo Jesus. Cristo é a nossa habitação. Cristo é o Senhor sobre nós. E assim como não era a morada do povo o deserto do Sinai, mas a terra prometida, nós também não moramos no vale, embora eles sejam inevitáveis.
Por isso, se está no vale, este é o tempo de imersão na pessoa de Deus, de imersão na profundidade do Espírito, onde o Espírito lhe fala com intimidade. Mas tem um momento em que você sai do vale. Tem um momento em que Deus te tira do vale, porque você anda no vale, mas não mora no vale. E há um Deus que é extraordinariamente bom, poderoso, porque Ele sempre nos acha nos vales mais profundos. Quando a alma chora, quando as pessoas não podem resolver as nossas questões, nós sabemos que, embora estejamos passando pelo vale, o nosso lugar não é lá. Nosso lugar não é prostrado. Lembra-se daquela história do missionário que voltou para casa e que, ao chegar em casa, notou que anos e anos depois de tanta luta, ninguém veio recebê-lo, e ele ficou tão triste. Lembra dessa história? E aí, quando ele estava chegando em casa, ninguém para recebê-lo, nem no porto de destino, muito menos em sua casa, só móveis empoeirados. E ele então sai para pensar um pouco, muito transtornado. Ninguém de maneira alguma poderia recebê-lo, a igreja não lembrou de recebê-lo, ele deixa a esposa em casa resolvendo algumas coisas da própria casa, e ele sai para caminhar. E depois ele volta, e ele volta bem melhor. E a esposa disse: por que você está bem melhor assim? E ele disse: meu bem, Deus ministrou no caminho em meu coração que nós ainda não chegamos em casa. Nós estamos no caminho. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não chegamos em casa. Você chega numa casa improvisada que você mora, mas lá não é o seu ponto final. Nós estamos passando por aqui, mas nós sabemos que temos uma morada eterna com o Senhor. E que isso tudo aqui, na verdade, é um grande vale. Porque agora, mesmo agora, nós estamos nesse vale, estamos aqui embaixo, literalmente. Mas em último lugar, para dizer que nós estaremos lá em cima um dia, em quarto lugar, nos vales são lugares onde desfrutamos da presença e do cuidado de Deus. Lê comigo: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado. Agora nota, que mudança drástica na fala do salmista. Vamos do início: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora o texto diz: o Senhor, Ele é meu pastor, Ele me faz deitar em pastos, Ele me guia às águas, Ele refrigera, Ele me guia pelas veredas, por amor do seu nome. Agora veja que o tom muda do Ele para tu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O salmista agora para de falar de Deus para falar com Deus. Compreende? Nos momentos melhores do pasto, das gramas verdulentas, das águas tranquilas, a gente sempre fala muito de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus, Ele é o meu pastor. Mas quando os vales se apresentam, Ele nos põe a falar em pessoalidade, em oração. Tu estás comigo. É no momento de vale e de dor profunda que a gente para de ser escolado e pós-graduado de falar de Deus, para se aprofundar em falar com Deus. Tu estás comigo, Senhor. Eu estou falando com Deus que eu sei que me ouve. Isso é pessoalidade de Deus. E aqui, meus irmãos, a pergunta é: o que ou quem é que nos afasta dos nossos maiores medos, das nossas maiores dificuldades? Quem é que nos dá segurança diante de todas as coisas, senão um Deus que permanece conosco, mesmo quando nós estamos no vale?
E se tem algo tão importante nesse verso, é o paradoxo do vale e da presença da vida no vale. Porque vale é um lugar fértil. A vida no vale da sombra da morte. Isso é um paradoxo do Evangelho. Você pode estar lá embaixo, mas você ao mesmo tempo pode dizer: Ele está comigo. Tu estás comigo. Como um viajante que vai pelo caminho e vai cantando esta canção para avisar os inimigos que estão lhe esperando: Ele está comigo. Ele está comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Me lembro de um dia que eu estava muito angustiado de alma. Muito. Eu estava lá no Rio e algumas coisas não estavam nada bem. Mas depois de uma noite, pude me ajoelhar de manhã e receber uma paz que excedia a qualquer entendimento humano. Uma companhia e um conforto extraordinário do Espírito, ajoelhado naquela manhã, naquele tapete da sala. E pude sorrir no Espírito, mesmo sabendo que aquele tempo era o vale da sombra da morte. Naquele instante, eu pude perceber com toda a nitidez o que significa dizer: Tu estás comigo. Assim como Davi pôde dizer no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, no verso 19: Eles me surpreendem no dia da minha calamidade. Eles me surpreenderam no dia da minha calamidade. Agora juntos: mas o Senhor foi meu amparo. E é nesse momento, meu irmão, minha irmã, que o poder de Deus se agiganta na nossa vida e a gente começa a compreender o que Deus quis dizer na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 9: A minha graça te é suficiente. As pessoas não são suficientes no vale. As terapias não são suficientes no vale. Os calmantes não valem a sua força no vale. A conta bancária não cobre a falta de paz no vale. Mas no vale nós podemos dizer: a graça de Deus nos basta. Tu estás comigo, Senhor. E aí a gente percebe o salmista dizendo: tua vara e teu cajado me consolam, me tranquilizam. Vara e cajado, instrumentos do pastor para o salvamento da ovelha nos buracos em que caía. Quando o cajado era virado para aquela parte mais curva e tomava então a ovelha pelo pescoço e poderia tirá-la de um buraco fundo. Ou então servia para a disciplina da ovelha quando ela estava muito peralta e queria se aventurar em outros pastos. O pastor também poderia discipliná-la. Por último, vara e cajado, proteção do pastor para com a ovelha, também diante dos inimigos e diante dos predadores das ovelhas. A vara do Senhor e o cajado do Senhor, meus irmãos, muitas vezes parece que está doendo nas nossas costas, mas é na vara e no cajado que Ele nos consola. É no tempo de vale e no tempo de dor que nós podemos cantar como Martim Lutero cantou, compôs, escreveu a sua tão conhecida música. Certamente lá pelos idos de 1521, ou seja, quase 500 anos atrás, ele pôde escrever a música: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Agora juntos: defende-nos, Jesus, que venceu na cruz, Senhor dos altos céus,
e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Agora vamos juntos às últimas 2 estrofes. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Lembra dos 3 primeiros vales que a gente viu? Lembra do vale de Acor, onde aquela grande tragédia aconteceu? Deus também muda as histórias dos vales. Em Oséias capítulo 2, nos versos 14 e 15, diz assim: todavia eu a atrairei, levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Aleluia. Lembra do vale de Baca, o vale das lágrimas? Salmo 84, versos 5 e 6 diz assim, lemos juntos: bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial, a primeira chuva o cobre de bênçãos. No vale, Deus está conosco. E o que diz sobre o último vale? Quando eu tiver de passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Pastor Oliveira de Araújo passou por grandes dificuldades de saúde. Logo no início falamos de seu testemunho. E ele recentemente veio a partir para a glória com o Senhor Jesus. Aqui passou por muitos momentos em que estava lá embaixo. Agora definitivamente pode dizer que está lá em cima. Está na glória. Passou pelo vale da sombra da morte, que é este mundo. Porque este vale, esse mundo se chama um vale. Mas nós estamos aqui de passagem. Porque um dia estaremos, como ele, como meu papai, como tantos outros irmãos, poderemos estar lá em cima na glória com o Senhor. Mas como isso é possível? Como isso é possível a pecadores como nós? O texto de Isaías, no capítulo 9, nos versos 2 e 6, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. E o verso 6 diz: porque um menino nos nasceu, e um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, juntos, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O povo que estava em trevas viu a luz. Nós que andávamos no vale da sombra da morte e do pecado, agora fomos resgatados por Jesus para a sua luz. Como é possível um pecador sair do vale deste mundo e ir morar lá em cima nas mansões celestiais na glória de Jesus? O povo que estava em trevas viu a luz, e o nome desta luz se chama Jesus, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É por isso, meus irmãos, que lemos no Salmo 107, a partir do verso 10, os que se assentavam nas trevas e na sombra da morte, oprimidos e acorrentados, por terem se rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, submetidos a trabalho forçado, tropeçaram e ninguém os ajudou. Agora juntos os versos 14 e 15, em sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições, tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou as suas correntes. Isso é o evangelho do Senhor na vida dos pecadores. É possível então, meu irmão, minha irmã, não só passarmos com o Senhor nos vales da sombra da morte aqui nessa vida,
enfrentando dores, dificuldades, ansiedades, depressões profundas, mas também passar por tudo isso, e mesmo passando por tudo isso, ter uma certeza: o Senhor nos tirou do vale da sombra da morte, chamava pecado, onde todos nós estávamos completamente perdidos, mas fomos alvejados pela graça de Deus. Deus invadiu a morte e nos trouxe para a sua luz. É Deus trazendo, meus irmãos, o nascer da sua luz eterna na nossa vida. A nossa vida era um caos, mas teve um momento em que Deus disse: haja luz, e houve luz. E nós então, que andávamos perdidos, agora estamos seguindo como aquele que é o nosso farol neste mundo tenebroso. Ele que nos acompanha, Ele que nos guia. E Ele tem esse poder, porque conforme disse Jó no capítulo 10, no verso 22, das trevas Ele extrai coisas profundas e traz para a luz a sombra da morte. Aplicações finais. Eu trago 3 aplicações que são frases ipsilíteres do pastor Oliveira de Araújo, nas últimas frases de sua última mensagem. E a 4ª aplicação eu trago então, finalmente. Primeiro, na sua vida, disse Oliveira de Araújo, haverá sempre altos e baixos. Não pense que você terá sempre vitória. Haverá momentos na sua vida que você vai chorar e você vai estar lá embaixo. Segunda aplicação, segunda coisa, ele disse: quando você estiver lá embaixo, Deus estará com você lá, para cuidar de você, para lhe dar a mão e para dizer: estou aqui com você. Terceiro lugar, Deus nunca vai lhe dar uma tarefa que você não possa suportar, nunca. Quarto e último lugar, então trago a aplicação. Se você se sente em trevas, lembre-se de que Jesus é poderoso, como diz exatamente em Atos 26, 18. Poderoso para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, para que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Deus é poderoso para aniquilar a força das trevas e nos tirar definitivamente da sombra da morte. Nessa noite, concluo então essa palavra lembrando que Deus está conosco em todos os momentos. E nessa noite nós vamos terminar orando, agradecendo a Ele por essa presença. Mas eu quero orar também por aqueles que se sentem passando pelo vale, passando pela dor, passando pelo vale das lágrimas, pelo vale dos combates, pelo vale da sombra da morte, para que você não esqueça de que há um Deus que anda muito bem nos vales ao nosso lado, e que a luz do Senhor brilha no mais escuro vale, e ainda que esse vale na sua vida seja o vale de pecado, o poder de Deus é extraordinário, não só em perdoar, mas em deletar os pecados. Como diz a sua palavra: dos seus pecados eu não me lembrarei mais.